Olá, meu nome é Jacobo Schwartz, sou coordenador do INCT Namitec, que é uma rede de pesquisa em nanomicroeletrônica para tecnologias habilitadoras e é financiado pelo CNPq. A rede foi criada em 2001 e a fase atual, que é a versão 5, vai até o final de 2027. Temos 86 pesquisadores principais no país e 80 pesquisadores colaboradores, sendo metade no país e metade no exterior. Temos 17 instituições associadas no país e 86 colaboradoras, dos quais 29 são estrangeiras. Aqui apresentamos os logos das 17 instituições associadas no país, localizadas em 3 regiões. Os logos das 17 instituições colaboradoras no país são mostrados também neste quadro. E no seguinte, mostramos os logos das 29 instituições colaboradoras no exterior, localizados nos diferentes continentes. Também colaboramos com mais de 20 empresas parceiras no país. Realizamos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em temas que vão de materiais a sistemas e aplicações, que serão apresentados pelos meus colegas a seguir. Antes disto, apresento nossos contatos e os convido para visitar nosso site, namitec.org.br. E passo a palavra aos meus colegas. Olá, essa é a apresentação da área A1, IoT e aplicações. Eu sou coordenador dessa área, sou da Universidade Federal de Campina Grande. Essa área está dividida em 6 atividades, coordenadas por mim, pelo Claudio Protásio, que coordena 2, pelo Fernando Rangel, pela Linier e pelo Eduardo. Essa área tem diversos temas e diversas possibilidades de aplicação dos IoT que vão ser desenvolvidos nessa área. A atividade A1, que é desenvolvimento de rede de sensores sem fio para aquisição, monitoramento e registro de grandes físicas e ambientais, ela trabalha sobretudo com aterro sanitário, mas também trabalha com monitoração de parâmetros de águas marinhas e de vossorocas. A área A12, que é coordenada pelo professor Claudio Protásio, da UFPB, ela é desenvolvimento de dispositivos IoT para monitoramento remoto de áreas florestais de aterros sanitários auxiliados por drones ou nanosatélites. A área A13, que também é coordenada pelo professor Protásio, da UFPB, é o desenvolvimento de LEDs emissores de luz distante em 220 nanômetros para aplicações em saúde. A área A14, que é coordenada pelo Fernando Rangel, ela trata da transferência de energia sem fio e aplicações biomédicas. A área A15, que é uma arquitetura inteligente para elementos de IoT aplicada ao desenvolvimento de aplicações urbanas e não urbanas, é coordenada pela professora Linier, da Universidade Estadual de Maringá. E a área A16, que é inteligência artificial aplicada a sistemas de comunicações sem fio com alta eficiência energética, é coordenada pelo professor Eduardo de Lima, da Universidade Federal do Paraná. Bom, essas são as atividades da área A1. Obrigado. Olá, meu nome é Sebastião de Catunda, sou professor da UFRN e coordenador da área A2, projeto de blocos IP para aplicações IoT do Namitec. Essa área abrange 8 atividades. A primeira envolve o desenvolvimento de um circuito integrado criogênico CMOS para controle de qubits para computação quântica, sendo liderada pela Unicamp pelo professor José Diniz. A segunda abrange conversores analógico digital e analógico para informação, liderada pelo FCG pelo professor Raimundo Freire. A terceira atividade envolve o projeto e análise de circuitos integrados baseados em FETs e novos dispositivos materiais, liderada pelo professor Gilson Wirth, da UFRGS. A quarta abrange a confiabilidade em dispositivos semicondutores e circuitos visando aplicações em Energy Harvest, liderada pela FEI pelo professor Rodrigo Doria. A atividade 5 envolve a concepção de um cabo instrumentado com dois sensores sem fio, autônomos e integrados para medição e detecção de furto de energia elétrica,
sendo liderada pelo professor Cleonilson Protásio, da UFPB. A sexta atividade engloba amplificadores de potência para radiocomunicações móveis, liderada pela UFPA pelo professor Robson Lima. A sétima atividade envolve circuitos de condicionamento e interface com sensores, sendo liderada por mim. E, finalmente, a oitava atividade abrange amplificadores integrados utilizando nanotransistores avançados e é liderada pelo professor João Martino, da USP. Meu nome é professor José Alexandre Diniz, eu sou coordenador da área 4 de sensores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do NAMITEC. Essa área de sensores, ela tem 8 atividades com sensores químicos, biosensores, sensores elétricos e eletromecânicos, acompanhando a tendência da sociedade ser sensoriada. A primeira atividade trata de microsistemas para detecção de hidrogênio e hidrocarbonetos. Responsável é o professor Sebastião Gomes dos Santos Filho, da USP. A segunda atividade, capacitores eletrólito e isolante semicondutor para detecção de pH e de fosfato em água de reuso. Responsável José Alexandre Diniz, da Unicamp. A terceira atividade, dispositivos de FET com canal de microfitas de grafeno aplicados no sensoramento de vírus. Responsável José Alexandre Diniz, da Unicamp. A quarta atividade, desenvolvimento de antenas miniaturas para sensoriamento de equipamentos de alta tensão. Responsável professor Alexandre Seres, da Federal de Campina Grande. A quinta atividade, desenvolvimento de sensores RFID para aplicações biomédicas e ambientais. Responsável professor Alexandre Seres, da Federal de Campina Grande. A sexta atividade, desenvolvimento de órgão humano em microsistema. Responsável professor Celso Peter, da Unicinos. A sétima atividade, desenvolvimento de uma ferramenta para análise e manutenção preditiva de máquinas empregando a fusão de sensores MEMS, inerciais e acústicos, incluindo ultrassom. Responsável professor Fabiano Fruet, da Unicamp. E a oitava e última, modelagem e desenvolvimento de sistemas baseados em dispositivos de onda acústicas de superfície Sol. Responsável professor Elison Carvalho, da Federal de Sergipe. Eu sou coordenador da área 5, que é ótica, optoeletrônica, fotônica e dispositivos orgânicos. Nessa área nós temos 5 atividades. A primeira é a fabricação de elementos ópticos difrativos integrados a sistemas laríngeo. O líder é José Diniz, da Unicamp. Então, o objetivo dessa atividade é a fabricação de elementos ópticos difrativos para auxiliar os profissionais da saúde durante os exames laringoscópicos. A segunda atividade é fotovoltaicos tandem de silício perovskita de alta eficiência, com o líder Fernando Eli, do CTI Renato Archer. O objetivo é aumentar a eficiência de fotoconversão de células fotovoltaicas para valores superiores a 30%, utilizando configuração tandem como silício cristalino, como célula de fundo e célula de perovskita de topo. A terceira atividade é fotônica integrada, liderada pelo Newton Frateschi, do Instituto de Física da Unicamp. Aqui tem 3 atividades: sensores ópticos, desenvolvimento de sensores baseados em moléculas fotônicas, fotônica integrada para criptografia. O objetivo é a fabricação de interferômetros de Mach Zehnder com linhas de atraso de filme fino de niubato de lítio sobre óxido de silício em silício para aplicação em telecomunicações, e fotônica integrada com materiais 2D e silício. O objetivo é formar estruturas de teloreto de molibdênio integrado a silício, que pode ser utilizado como absorvedor saturável, fotodetector ou emissor de fótons únicos. A quarta atividade é aqui no Instituto de Física da URGS, elementos de circuitos lógicos de materiais orgânicos, e objetivos são desenvolver tecnologia de fabricação de elementos de circuitos digitais usando materiais orgânicos como semicondutor e dielétrico. Construir, fabricar, caracterizar e otimizar os parâmetros de capacitor, metal, isolador orgânico, semicondutor orgânico, transistor orgânico de efeito de campo, inversor e oscilador em anel. E quinta atividade é liderada pelo Eduardo Moreira, da Unipampa, e é dispositivos fotônicos ressonantes para detecção e identificação de materiais. Objetivos:
da atividade é aplicar a técnica de espectroscopia Raman, amplificada por superfície, utilizando nanopartículas e substratos de baixo custo para detecção de substâncias em quantidades de ppm. Estamos apresentando resultados obtidos na área A6 de materiais e processos em micro e nanofabricação. A6, essa área é caracterizada por crescimento rápido na área, criando novos materiais e aperfeiçoando as técnicas de fabricação. Propriedades frequentemente inéditas dos materiais emergentes de dimensões reduzidas, como 0D nanopartículas, pontos quânticos, 1D nanotubos e nanofios, 2D grafeno, molibdenita e outros, lamelares, 3D nanomateriais porosos, nanomateriais híbridos. Em relação à fabricação, nós temos dois métodos principais em nanotecnologia: top-down, utilizando ferramentas convencionais, como por exemplo litografia ou corrosão por plasma, e bottom-up, ou síntese direta de materiais nanoestruturados sobre o substrato. Nós temos 7 atividades na área: A6.1, síntese e processamento de cálculos genéticos de metais de transição. Líder da atividade, Cláudia Radke, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 6.2, camadas nanométricas superficiais de semicondutores sintetizados por feixa de íons. Líder da atividade, Rogério Maltês, também Rio Grande do Sul. 6.3, estudo das propriedades termoelétricas de filmes e nanoestruturas semicondutoras, contendo índio, estíbio, gálio, cobalto e zinco. Líder da atividade, Raquel Geulian, Rio Grande do Sul também. 6.4, semicondutores ultratensionados, semi-atuadores externos para aplicações nanoeletrônicas, spintrônica e sensoramento químico. Líder da atividade, Marcos Pudinger, engenharia elétrica da Unicamp. 6.5, síntese de novos materiais nanoestruturados por microondas. Eu sou o líder da atividade, CCS Nano Unicamp. 6.6, materiais condutores compostos baseados em grafeno e nanografite. Líder da atividade, Silvia Anissa, do CCS Nano Unicamp. 6.7, litografia por ponto de prova térmica, utilizando o novo equipamento Nano Fraser. Sou também líder da atividade na CCS Nano Unicamp.